Finalmente, depois de 1 milhão de anos enrolando, tá aqui, o segundo gibi da série. E como percebem ver, passa uma vibe mais medieval nas primeiras histórias. E como dá pra ver, a classificação indicativa, diferente do primeiro, que é mais pra todos os públicos, aqui tá maiores de 12 anos, porque a segunda história tem tópicos sensíveis e um pouquinho de violência também. Então, se você for menor de 12 anos, não recomendo muito ver. E eu tenho 13. Já começa com essa tirinha aqui do trio das galinhas palhaço, né? Galinha palhaço, galo palhaço e frango palhaço, que eu fiquei com preguiça de pintar porque eu fiz de última hora, então vai ficar assim mesmo. O nome é palhaçada, eu coloquei porque no último gibi eles não apareceram. Mas, bem, como digo, o meu irmão, o frango palhaço, é insuportável. Eu até tento ajudar. Ei, eu não sou tão chato assim. Realmente. Até que você tá sendo legal. Mas que palhaça. Agora sim, a primeira história sem ser tirinha. Algo que realmente me importa. O Castelo de Cristo. Começa com o galo falando: a situação tá ruim, o clima tá tenso. Aí a Brahma Rosa, com a coroa dela, rainha: acorda! E o galo: porque neste reino, família da realeza, os ricos só ferram com a vida do povo, nunca ajudam os pobres ou quem precisa. Tá, tem muita gente sofrendo. A realeza só liga pro dinheiro no bolso e não pode ajudá-los. Ajude-nos. Daí aparece a Brahma Rosa e o Brahma Azul, que aqui é tipo um universo alternativo. Um pobre, vamos passar em cima dele. Isso já é ruim. Dói demais. Os outros. Tô um pouco me importando. Deixe de coisa. Você só é mentira mesmo. Cala a boca. E o galo: se fosse vocês na pobreza, iriam gostar? Olha, sejam mais humildes. Usem o din-din para ajudar pessoas, não ficar se mostrando. Jesus ensinou a amar o próximo e também o seu inimigo. Até que tem razão, nem percebi. Porque, como disse, é um universo alternativo. I'm sorry. É mais fresca do que fresco. E mais burro do que fã da... Epa! Melhor não dizer o nome. Aí Jesus não gosta. E... Peraí. Como é que sei que esse Jesus é real? Olha, é bem simples. Se ele não existisse, quem teria criado a gente? A natureza. E essas coisas estão perfeitas. E aí dá pra ver a galinha, o pato e a pintinha Brahma amarela, né? Filha da Brahma rosa e do Brahma azul. Ao lado de uma lourinha e uma bomba. Beleza. Vamos ser realmente mais bondosos. Doar dinheiro pra agradar Jesus, certo? Mas lembre-se, o que salva não são boas ações, pois elas são virtudes. O que salva é aceitar Jesus Cristo como Salvador, viver seus princípios, e vocês podem falar de Jesus para outras pessoas. Além de que, claro, vocês também precisam se arrepender de seus pecados. Ok, então. Aí termina com a ovelha Roseli, a professora da série, com os alunos dela à tarde, dizendo: e a rainha realmente fez isso que o galo disse. Assim como ela, devemos ser assim, para depois de morrer podermos morar no Castelo de Cristo. E como vocês podem ver, esse universo alternativo, tudo era uma história que a ovelha Roseli estava contando na aula dela. É agora que o clima começa a ficar pesado. Como dá pra ver aqui, já vou avisando que a série nunca foi feita para criança. Mas tipo, nunca mesmo, já que alguns assuntos são meio sérios. Aí já começa com o pavão azul falando: aquele pavão roxo só porque o irmão mais velho quer mandar em tudo.
Ninguém mandou. E antes que pergunte, não esqueça de colocar as falas do pavão marrom, porque quem conhece sabe que ele é mudo. Ah, não. Isso é tudo culpa minha, minhas pernas. Eu tropecei na mesa e meus ossos estão doendo. Eu devia ter ouvido vocês também. Eu falei aquilo pro seu bem, mas não valeu a pena. Ai, meus olhos. Não, irmão, você não tem culpa em nada. Eu sei que você não fez na intenção de irritar todo mundo, né? Que tá pegando um incêndio na casa, que afetou o pavão roxo, o verde e o branco. Rápido, liga pros bombeiros, celular travado. 5 minutos depois, o pavão verde, o roxo e o branco viraram o que a gente conhece hoje, né? Que cada um dos pavões tem uma deficiência diferente. Como dá pra ver, o azul é surdo e usa aparelhos auditivos, e o marrom é mudo. E aqui, o roxo virou cadeirante, o verde virou deficiente físico, que os braços e pernas deles são de metal, e o branco ficou cego. E vocês, já repararam que metade das crianças tem a mãe, mas não tem o pai? Como sentem sabendo que eles morreram? Aí a Índia Caipira, triste, e a filha dela ainda, bem mal. A ovelha Roseli, melhor mudar de assunto. E o ovelhinho no colo dela, todo triste. A sedosa, não gosto de falar sobre. E o sedozinho também tá triste. Aí pergunta pro galo, como sente sabendo que sua esposa morreu? E ele, bem triste. E o galinho, mamãe. Pergunta para os introvertidos, né? A girafa, o leão e o elefante. Como se sente sabendo que os pais de vocês viraram escravos por serem africanos? I don't know. Ela não quer falar do assunto. Prefiro nem comentar sobre. Pra vocês verem que o leão não é só o guloso, o elefante não é só o dorminhoco e a girafa não é só a viciada em tecnologia. E por fim pergunta pra Arara, que é uma das crianças. Você sabe que seus pais te abandonaram quando você era um bebê e depois morreram? Queria não saber, mas sim. Eu sei que no caso da Brahma Rosa e do Brahma Azul não era tão triste porque ela só era metida e ele emo, mas no caso da galinha já não era. Porque desde pequena ela era uma pessoa mais fofinha, uma pessoa desatenta e seus pais até brigaram e até se divorciaram. Por quê? A mãe a entendia, um jeitinho mais desatento. Essa é a mãe. E o pai a agredia. Ele era um alcoólatra, como vocês conseguem ver, que ficava com vários. Depois do nascimento da galinha, porque ele não queria ser pai. E ele até já agrediu a coitada da mãe dela. O pato também, como ele é autista, diríamos que na época que ele viveu, o autismo não foi descoberto, era tratado como loucura. E por isso todo mundo na roda de amigos o chamava de louco, sem amigos, estranho e inútil. E nem os pais dele o aguentavam. Ai, dá pra ver o coitado do pato sofrendo. Mas, mesmo depois com dificuldades, devemos orar, acreditar em Jesus, pois Ele nos protege, está sempre aqui com nós, dá pra ver todos eles aliviar. Entregamos as nossas vidas para Jesus, porque Ele pode melhorar nossas vidas, independente de qualquer coisa, mesmo com traumas. Ele nos protege até nos nossos sonhos. E claro, devemos fazer a nossa parte, que é seguir os 10 mandamentos, viver com Cristo, ser fiel e falar de Deus para outras pessoas, como eu faço aqui na internet com a minha série. E dá pra ver o galo querendo entregar uma Bíblia. Espere, quer ouvir a palavra de Deus?
E essa personagem secundária? Olha, eu tô ocupada, mas sim, eu quero. E a Brahma Horda do Lago do Bromo Azul. Devemos amar, não matar. Obedecer os pais, não idolatrar outras figuras que não são Deus. Não devemos trair e nem roubar. Não devemos invejar e nem cometer pecados sensuais. Colocar Deus em primeiro lugar. E eu esqueci de pintar a Brahma amarela, perdão. E dá pra ver aqui essa personagem aqui que ainda não apareceu na série. Aí a galinha, quem que é você? E a personagem, olá, sou a pombinha branca. Sou enviada do Espírito Santo de Deus. E eu estou sempre disposta para te ajudar. E este é o meu peixe, o peixinho. Oi. E o pato, uau, peixe. E, sim. E eu também fiz uma história bônus. Amor familiar. Aí dá pra ver como o Bromo Azul tá cansado. Ser pai de bebê é muito cansativo. Aí a Brahma Rosa, com licença, amor, posso te dar um presentinho? E o Bromo Azul, que é um pouquinho bipolar, olha, eu não tô muito afim, mas por mim tudo bem, dependendo do presente. E como os dois são um casal, o presente é um beijinho. Finalmente, fui embora. E foi, Não. fica quieta. Enfim, hora de dormir. E assim se encerra o segundo gibi de Partilhar com seus amigos.